Galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Vi e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre Grace e como joga, então vamos começar o vídeo. Carnacion surge como uma flor com um olho enorme na frente, emanando um brilho rosa vibrante e com pétalas da mesma cor iluminando o ambiente em que se encontra. Todos os jogadores devem seguir em frente por cerca de 3 a 5 salas até encontrarem uma área delimitada por inscrições e linhas amarelas, sendo o sinal mais óbvio um olho, provavelmente representando Deus, com o texto Esconder-se abaixo. Essa marcação amarela, aparentemente feita à mão, indica onde é seguro se esconder de Carnation, e o jogador deve esperar ali até que Carnation passe. Esses esconderijos podem variar de uma grande sala lateral a uma pequena fenda no chão, e podem ser modificados com a combinação dos modificadores desescada ou deformado, respectivamente. Para auxiliar na identificação de outros ruídos emitidos por entidades como o peixe-lesma, as inscrições amarelas também indicarão quando é seguro sair do esconderijo. Eu estava cega demais para enxergar a verdade, e as flores e pétalas bonitas e encantadoras faziam tudo parecer inofensivo, até melhor, mas acabou me aprisionando, me fazendo suportar a dor de perder tudo o que eu tinha. Sleight aparece como um olho cruzado horizontalmente com um brilho azul escuro e um padrão branco e preto que se estende para dentro. Sleight se apresenta como um globo ocular largo em forma de fenda, semelhante ao formato geral de Ire. Ele emite constantemente uma luz azul escura e intensa, realçando as sombras dos objetos ao seu redor, o que o torna extremamente fácil de notar. Possui um padrão hipnótico que se contrai para dentro. Observando mais atentamente, percebe-se que Sleight apresenta um borrão preto ao redor de sua aparência hipnótica. Quando um jogador o encara, Sleight começará a correr em sua direção e se alongará significativamente antes de atacar, caso o jogador não desvie o olhar a tempo. Ao testemunhá-lo, surge uma nova descoberta prazerosa, uma que pode te desviar do caminho. Não é inerentemente pecado, não é inerentemente prejudicial, mas com maior quantidade, envenenará lentamente sua mente com uma luta duradoura, um ciclo perpétuo de recaída e retorno. Não se submeta às garras de sua própria mente. A natureza humana se direciona para o prazer, mas submeta-se ao bem, e sua luta desaparecerá. O Slugfish parece ser um verme com uma boca gigante, repleta de longos dentes afiados como navalhas e um olho no interior, além de 2 olhos na cabeça que emitem uma luz vermelha. O peixe-lesma parece ser uma criatura grande, alongada, semelhante a uma enguia, que só pode ser descrita como um Conodontek acumulou uma quantidade excessiva de poeira endurecida, o que é plausível considerando a quantidade de poeira que deixa ao passar. Possui 2 fileiras de 20 dentes, separadas por cerca de 1/4 de um pino. O peixe-lesma também tem olhos negros que servem como olhos falsos. Ele tem um olho verdadeiro na boca, e na verdade é um olho humano gigante. É muito questionável como ele ainda não apodreceu. Ele emite uma luz vermelha brilhante pela boca. Para sobreviver ao ataque do Slugfish, os jogadores devem sair rapidamente do caminho dele e deixá-lo passar. A maneira mais comum é simplesmente ficar rente à parede. Outra opção é cortar a parede para sair do caminho do Slugfish, mas isso exige precisão e não há garantia de sucesso. Usar o modificador Boeing Fish não é viável, pois exige que o Slugfish saia do caminho primeiro. Uma forma de passar pelo Slugfish rapidamente é escalar a parede usando a habilidade Crampon de 10 pontos. A poeira enche o ar, causa dor de cabeça, fala com você, te empurra para frente, o apelo do corpo, em uma questão de necessidade. Algo é realmente seu, se tudo que você pode possuir foi feito para todos? O que é possuir, se não pegar emprestado até a morte?
O que é guardar, se não impedir que outros usem o mesmo? O que é salvar, se deixar algo sem uso? Por que você dá ao corpo o que ele quer, mas não à alma o que ela implora? É melhor dar ou receber? E se você der, que não seja com relutância ou sob compulsão, pois ele ama quem dá com alegria. Elkman aparenta ser uma figura humanoide, negra e alta, com a boca aberta e brilhante, em pé sobre 4 pernas de maneira antinatural e com membros deformados e invertidos. Elkman tem a aparência de um humanoide escuro e bastante desfigurado, usando os pés como mãos e vice-versa. Suas pernas sugerem que Elkman possui uma constituição física musculosa, porém seu torso demonstra o contrário, sendo extremamente pequeno e magro. Seu pescoço curva-se abruptamente, levando a sua cabeça, que só pode ser descrita como a parte luminescente de um poste de luz, com 2 objetos semelhantes a chifres projetando-se do topo e da base da cabeça, que só pode ser descrita como a parte luminescente de um poste de luz, com 2 objetos semelhantes a chifres projetando-se do topo e da base da cabeça. Logicamente, esta é sua única fonte de visão. Quando Elkman avista um jogador, ele começa a se mover para cima e para baixo erraticamente, como se estivesse tremendo, mas muito pior. Sob certas circunstâncias, Elkman assume uma pose em T, revelando uma constituição ligeiramente semelhante à de Goldman. Quando Elkman avista um jogador, ele dispara um feixe de luz branca extremamente potente. Estática começa a se formar lentamente na tela, acompanhada de uma música lenta e sinistra, um zumbido e um chamado baixo e ecoante, conhecido como Fala de Elkman. Sua cabeça, boca brilha em branco assim que percebe a presença do jogador, e a cor do feixe geralmente é azul. Quando isso acontecer, os jogadores devem imediatamente voltar e sair do campo de visão, escondendo-se atrás de um objeto que os oculte. Se não houver paredes à vista, devem retornar à sala anterior e se esconder lá. Assim que estiverem fora do campo de visão, Elkman desaparecerá imediatamente. E a estática também. Se os jogadores forem rápidos o suficiente, no entanto, podem passar por Elkman, já que ele não tem colisão, e se esconder atrás das paredes da próxima sala, o que economiza tempo, sendo útil para speedruns. Além disso, ele gira em relação às posições X e Z dos jogadores, o que significa que, se você for para a esquerda, ele ficará de frente para você. Elkman também pode ser derrotado jogando um tijolo nele, o que também economiza tempo. Elkman geralmente mata os jogadores em cerca de 5 a 6 segundos após serem vistos, porque o raio é muito forte, e eles morrem de tesão e vão para a prisão da tesão ou algo assim, RSRSRs. Não é canônico, aliás, mas sim, você deve se esconder atrás de uma parede. Ao sentir sua influência, sua mente fica nebulosa à medida que surgem pensamentos de desejos errados e tensão. Não os deixe persistir, pois eles causarão a ruína. Descubra o verdadeiro amor e abrace, pois suas definições foram distorcidas em prazer. Busque a retidão, a fé, o amor e a paz, e abstenha-se dos opostos. O corpo não foi feito para tal imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Rede aparece como um olho cruzado verticalmente, com um brilho vermelho e um padrão vermelho e preto que se estende para dentro. Eu não vou falar a aparência por o vídeo, não fica longo. O dispositivo emitirá uma luz vermelha brilhante como aviso de sua presença. Assim que um jogador vir a luz vermelha, deve olhar imediatamente para a rede, ou pelo menos na direção geral dela. Pode ser difícil abrir a porta de costas, mas as portas podem ser abertas sem que o jogador precise ficar de frente para elas, e é possível deslizar para trás. Isso significa que os jogadores não precisam ficar de costas para a rede para prosseguir, mesmo que a porta esteja emperrada. Dozer aparece como um rosto amarelo com olhos fechados e um grande sorriso, dando a impressão de ter sido desenhado à mão.
O Dozer surge aleatoriamente após o jogador abrir uma porta. Ele aparece na tela com os olhos fechados. Para sobreviver, antes que o Dozer abra os olhos, o jogador deve se agachar e esperar até que ele desapareça. Seguir em frente sem se agachar ou se mover resultará em morte. No entanto, mover o cursor para olhar ao redor é permitido. É importante que os jogadores tomem cuidado para não acionar acidentalmente a mecânica de deslizamento ao pressionar o botão de agachar, um erro comum, especialmente entre jogadores iniciantes. Jogadores também precisam manter a tecla pressionada para se agachar no PC, pois simplesmente ficar embaixo de um espaço que os força a se agachar não conta. Não conseguir se agachar a tempo resulta em morte. O Sorrow surge inicialmente como uma névoa de sangue, tendo a forma física de chuva. Você só precisa se esconder no canto que tem alguma parede em cima, até o Sorrow parar de chuva. O Goatman aparece como um humanoide com forma semelhante à de uma cabra e chifres vermelhos, possuindo múltiplos braços estendidos com dedos alongados. O Goatman surge instantaneamente assim que a escotilha para uma sala segura é aberta, o que só se aplica à escotilha 1 em diante, ou após o término do tempo. Quando isso acontece, a visão de todos os jogadores que não estão em uma sala segura fica extremamente saturada, geralmente ficando vermelha se estiverem olhando para uma sala iluminada, mas às vezes ficando verde escura se estiverem em uma sala escura. O Homem-Cabra começará a persegui-los. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem continuação, eu faço para vocês. Então é isso. Falou!